Em meio a todos os tipos de rumores, a sequência de The Batman ganha nomes de pesos para o elenco. Porém, muitos fãs estão receosos, pois com o novo DCU de James Gunn, a gente não tem uma ideia concreta de como a produtora irá trabalhar com este herói a partir de agora. Então, todo cuidado é pouco, né? Vamos aí degrau a degrau e ver o que vai acontecer nesse próximo ano de filmagem e o que a gente vai ter por aí, certo? Então, depois da vinheta, continua comigo aqui que eu vou contar tudo pra você sobre The Batman, parte 2. Bora lá? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Geek Maromba. Eu sou Indy Maromba. E galera, nesse vídeo de hoje aqui vamos falar sobre a atualização de The Batman parte 2, porque nós temos notícias agora sobre elenco, sobre o início da data das gravações, que está bem próximo agora, e toda essa imbróglio do DCU aí, o que vai acontecer, né? Pois foram anunciados 2 Batmans, mas será que esses 2 Batmans vão realmente ir ao cinema? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, então eu vou reforçar novamente minha teoria, certo? Mas antes de nós começarmos aqui, lembra aquele gabarito maroto que eu sempre passo para vocês, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. É muito importante. E lembre-se sempre, compartilhe esse vídeo com um amigo, com alguém que você gosta, que é geek, que é nerd, que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta do morcegão, que gosta do Batman. Compartilhe esse vídeo para ela. Fala, ó, tem um rapazinho aqui, ó, que faz uns vídeos legais, né? Não tão caprichados assim na questão de qualidade, mas pelo menos no conteúdo e na questão de passar a mensagem sincera, sem ideologia, sem essas coiseiras aí, né? Falando só sobre o personagem aqui, que eu gosto, pra mim, a obra está acima de qualquer coisa. É sempre importante, então, você compartilhar com essas pessoas. Certo? E, antes de mais nada, obrigado mais uma vez por você estar aqui assistindo o meu vídeo. Ok? Então, bora lá, galera! The Batman, parte 2. E, realmente, agora, vamos começar o jogo. Agora vamos começar mesmo as gravações, né? E só tenho a dizer que as datas das gravações vão iniciar dia 2 de março em Londres. Dia 2 de março, por incrível que pareça, é a data de aniversário de uma pessoa aí, hein? Quem será? Mas é isso. Tá previsto então para 2 de março para começar as gravações de The Batman. E galera, temos informações boas, quentes e importantes. Vamos lá de início certinho? Bom, Robert Pattinson, grande ator, conhecido do público, ainda é o Batman, Bruce Wayne, né? Vai interpretar ele novamente, refazer o papel que ele fez em 2022. Matt Reeves, um grande diretor, né? Diretor de Planeta dos Macacos, Cloverfield e outros filmes aí, né? Que despontaram há alguns anos. Ainda é o diretor de The Batman Parte 2, né? Assim como ele foi em Parte 1. E temos umas adições ao casting aí, né? Um casting bom e ao elenco, né? Foi atualizada a notícia aí de Sebastian Stan, ele mesmo, o Soldado Invernal, que nós tivemos lá na Marvel, lá, galera, né? Há rumores fortes e parece que agora foi confirmado que Sebastian Stan, ele vai ser o Harvey Dent, ou o Duas Caras. Vai ter um plot interessante dentro do elenco, pois mais ou menos aquilo que nós vimos lá em Batman The Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas, que o Harvey, ele é o promotor, é aquele cara que leva a justiça acima de tudo, é o Cavaleiro Branco de Gotham. Vamos ter mais ou menos essa dinâmica, pois no elenco está cotado também a Scarlett Johansson, ela mesma, galera, Scarlett Johansson, a Viúva Negra lá de Vingadores, né? E tantos outros filmes aí, recentemente fez o último, o Jurassic World, né? Esqueci o nome do Jurassic World, o Rebirth, né? Reinício. Isso. Então a Scarlett Johansson vai interpretar aí a Gilda Dent, que é o Affair, né? A esposa do Harvey Dent. Certo, galera? Então, por ela estar neste elenco, tudo indica que algo vai acontecer com ela. E que o Harvey vai perder a cabeça e em algum momento do filme vamos ter a transição do promotor Harvey Dent para o Duas Caras. Certo? Galera, só esse casting, só esses 2 atores nesse filme, o patamar é elevado 1000 vezes. Sebastian Stan, um grande ator. Scarlett Johansson, não preciso nem falar, né?
Atriz incrível. Olha, eu não me lembro de ver algo ruim da Scarlett Johansson. Vou tentar puxar na memória rapidinho aqui, mas um filme que você fala, nossa, esse filme é horrível. A Scarlett Johansson, todos os filmes que ela está envolvido são boas produções, tem boas histórias. Eu não sei se ela escolhe a dedo, eu não sei se ela é uma atriz sortuda. Tudo que ela tá, galera, é sucesso. É incrível, sabe? E outros rumores indicam que... Vocês lembram que eu fiz no outro vídeo de Batman, né? Que eu falei pra vocês sobre o Cara de Barro, que é um vilão e está previsto ali pro universo, porém é complicado isso, galera. Esse The Batman, ele está descrito como fora do universo do James Gunn, que é o DCU. O DCU é um universo compartilhado da DC Comics, onde todas as histórias estão interligadas. Ou seja, Superman agora, o Flash, vai ter outro Batman, talvez, não sabemos ainda. A Mulher Maravilha, faz parte daquele universo, né? O Aquaman, Lanterna Verde, projetado para a Liga da Justiça. Esse filme do The Batman, ele é fora desse universo, ele é um universo próprio dele. Mais pé no chão, mais realista, certo? Porém, todos indicam, e principalmente os insiders que trabalham em Hollywood, que o Cara de Barro, que é o vilão do Batman, estará dentro do universo do The Batman. Diz que tem as filmagens, que tem algumas referências à cidade de Gotham, do filme do Matt Reeves, que é onde o Pattinson interpreta. Então, galera, tá difícil de saber, entendeu? Porém, porque, o que implica nisso aí? Se realmente essa história do Cara de Barro for verdade, que ele está no Batman, então o cara de Barro que pertence ao DCU está junto. Ou seja, não vamos ter Batman The Brave and Bold, certo? Que é o que o James Gunn está prometendo lá, que vai ser o Batman do universo dele. O Robert Pattinson vai ser incorporado ao universo do DCU, ok? E por que eu falo isso, galera? Eu era um dos entusiastas até semana passada de que sim, que nós tivéssemos 2 Batman. Porém, pensando melhor aqui, galera, eu tô achando que é melhor não ter 2 Batman, não. O The Batman The Brave and Bold, que é o Batman do universo DCU, do James Gunn, tá muito enrolado. Não temos o ator que interpretará o Bruce Wayne. A gente não tem um roteiro, a gente não tem história, não tem nada. Só o diretor, o Andy Muschietti e a Bárbara Muschietti, que é a esposa dele, que ainda estão a cargo da direção do filme. E ele até disse, esse tempo atrás, deu uma entrevista falando lá que sim, o projeto vai acontecer, está a todo vapor, não sei aonde, porque não tem notícia, não tem nada. Aliás, tem notícia sim, notícia ruim. Pois aí, acreditada para ser roteirista desse filme do The Batman aí, do Batman The Brave and Bold, está Christina Hudson. E, galera, aí nós temos um problema gigantesco, pois Christina Hudson é roteirista do filme The Flash, que saiu lá, que é do diretor Andy Muschietti, que é um filme horrível, terrível. Ah, você pode falar, mas apareceu o Batman do Michael Keaton, a Supergirl tava assim, legal, tudo. Beleza, a Supergirl, né, tava descaracterizada, ela tava legal, a atriz e a atuação dela como Supergirl. Mas com caracterização tava horrível, eu nunca vi Supergirl com cabelo preto daquele jeito lá. Galera, a Supergirl é loira, não tem como você desassociar essa imagem. O roteiro do filme é horrível. E é a Christina Hudson, que é a roteirista do The Flash, que está cogitada para ser a roteirista de Batman The Brave and Bold. Galera, isso é uma notícia muito ruim. Porque aquele filme The Flash ele tem que ser um filme esquecido. Ele não serve pra nada. Tem 2 Flash no filme, é uma confusão. O Batman é jogado de qualquer jeito, apesar dele salvar o filme ainda. As melhores cenas são as cenas que tem ele. Mas o resto, esquece, galera. É muito ruim. A minha opinião, né? Eu era contra, mas agora eu sou a favor. Eles deram um jeito aí de incorporar esse The Batman do Pattinson ao universo DCU do James Gunn. É o único jeito de salvar isso aí, galera. Porque esse Batman The Brave and Bold não vai pra frente. Isso aí não vai dar certo. James Gunn já deu umas declarações aí, já tá começando a avacalhar no universo dele, reclamando do Batman, que o Batman é chato, que todo mundo faz o Batman do mesmo jeito. Ou seja, ele vai querer inventar a moda, vai querer inventar a roda, né? Fazer um novo Batman, a visão dele.
Isso aí é sintoma de coisa ruim. A gente já sabe. Quando vem com esses discursinhos, eu tô acostumado, já tô calejado já, né? Com essas coisas. Eu vejo discursinho de diretor, de roteirista e falo, não me engana não. É coisa ruim que vem. Então, eu acho que eles têm que incorporar o Batman do Pattinson ao de o James Gunn. Dá um jeito. Ah, aquele Batman bate um pé no chão, não sei. Inventa os gadgets pra ele lá. Dá uma bombada no Pattinson pra ele ficar maior. Contrata um dublê lá de cena lá pra ele ficar maiorzão. Porque pro DCU, o Batman da Liga da Justiça pra enfrentar seres cósmicos e vilões super poderosos, precisa ser um Batman parrudo, forte. E aquele Batman do Pattinson é mais detetive, né? Um Batman assim que é mais pra aquele mundinho ali dos bandidos, né? Do pessoal ali. Talvez um Espantalho, um Coringa, um Pinguim. Não dá pra enfrentar um Darkseid, um Apocalipse, um Metamorfo, qualquer que seja, sabe? É complicado, galera. Mas é o seguinte, voltando pra The Batman Parte 2, galera, eu acho que esse filme do The Batman, se a história for o que nos estão dizendo aí, que vai ter um pé na Corte das Corujas, que é um arco muito legal dos quadrinhos, e com essa adição de Sebastian Stan como Harvey Dent, para se tornar o Duas Caras, e a Gilda Dent, sendo interpretada pela Scarlett Johansson, né? Aí, nesse filme, pra mim, é o sintoma do bilhão. Vem bilhão aí, é quase certo, porque o primeiro filme, The Batman, lá de 2022, se eu não me engano, ele fez 700 milhões, um pouquinho mais de 700 milhões. Geralmente, o primeiro filme de uma, talvez, trilogia ou duologia de super-heróis, o primeiro filme ele bate isso, aí 600, 700, quando bem feito, né? Tem uns que são ruins que não batem nem isso aí. Superman não alcançou 700 milhões de James Gunn. Ficou travado nos 620. E geralmente o segundo filme ele bate o seu bilhão. Então, pra mim, com essas adições aí ao cast, esses atores de peso chegando, e o Matthew Reeves deixando um roteiro mais forte, mais denso, se ele trouxer Corte das Corujas, galera, e ainda temos o rumor de que o Coringa aparecerá nesse filme. E aí é o ápice, é o supra-sumo. Certo? Mas galera, o vídeo de hoje era esse, né? Essas notícias que nós temos, né? Então agora o Batman vai começar aí dia 2 de março, as suas gravações, né? De data do meu aniversário. Muito obrigado ao Warner, muito obrigado ao Matt Reeves por parabenizar esta pessoa com o início das gravações na data do seu aniversário, ou seja, Batman é o meu herói favorito e vai começar na data do meu aniversário? Isso é maravilhoso. Mas é isso, galera. Vídeo mais curtinho pra vocês aí, pra vocês aproveitarem durante a semana. O pessoal tá falando pra mim, grava mais vídeo. Vou tentar trazer mais vídeos por semana. Certo? Então, lembrando mais uma vez a você, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. É sempre importante. E compartilhe este vídeo com um amigo que gosta desse assunto. Certo? É o nosso compromisso aqui. Sei que se você não vai falar comigo porque eu não falo com vocês. Ok? Então é isso, galera. Um abraço, boa semana a todos e até mais.